Graça e paz, queridos amantes da palavra de Deus, servos e servas do Senhor, do Deus Altíssimo, né? Irmãos e irmãs, todos aqueles que estão conosco nesse projeto, que é estarmos aí até o final do ano, finalizando a palavra de Deus, amém? De Gênesis, Apocalipse, nós começamos esse projeto em janeiro, lendo todo o Novo Testamento, né? Começando pelos Evangelhos, e agora nós estamos aqui no Velho Testamento, no segundo livro dos profetas maiores, que é Jeremias, irmãos. Olha que bênção, né? Que grande vitória que até aqui o Senhor nos concedeu, como diz lá em Jó: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará nos teus caminhos, né? É necessário que você seja firme diante dos teus propósitos, né, espirituais, né, não só materiais, porque tem pessoas que são firmes, né, em propósitos, né, da vida secular, em estudar, em trabalhar, em granjear bens materiais, né, ter um carro, uma casa. Isso é coisa boa, né, irmãos? Louvável, coisas que até mesmo às vezes nós precisamos mesmo, né? Neste mundo que jaz no poder do maligno, né? Satanás é o governante aí temporariamente neste mundo, né? Nós precisamos ter realmente, né, condições financeiras, materiais, para andarmos neste mundo e cumprirmos os nossos compromissos, né? Dá a César o que é de César, mas também dá a Deus o que é de Deus, amém? Nossos dízimos, ofertas, realizarmos a nossa semeadura, né, diante do Senhor, né? Deus te dá semente para você semear e abençoar a obra de Deus, né? Deus levanta pessoas através de bens materiais, com as suas riquezas também, para abençoar a obra de Deus. Mas nosso propósito maior tem que ser em granjear conhecimento, sabedoria, graça diante do Deus Todo-Poderoso, né? Buscar o seu reino e a sua justiça, crendo e tendo a certeza que as outras coisas serão acrescentadas, né? O que comer, o que beber, o que vestir. O Senhor promete na sua palavra, quando nós buscarmos a Ele em primeiro lugar, quando nós dermos graças a Ele por tudo, né? Até mesmo pelas lutas que nós passamos, provações, porque sem tribulação, irmãos, ninguém verá o Senhor. Não tem como, irmãos, né? Você gerar fruto, você ser uma pessoa que esteja preparada para ir morar no céu, se não for pelas tribulações da vida, né? Ela que nos aperfeiçoa, é ela que gera em nós um coração puro, reto e inabalável. As tribulações é você perseverar diante do problema, das dificuldades da vida, não negando o nome do Senhor, como Jó ele fez, né, no seu processo difícil, né, da sua vida. Ele foi íntegro até o fim. Deus conheceu o coração de Jó, ele pôde deixar Satanás provar, né? Então, muitas das coisas que nós passamos, né, Deus querendo saber aonde está o teu coração, se é nele ou se é somente em bênçãos, em riquezas, né? É você ter a sua porta de emprego, é você ter um marido, uma esposa, né? É você ir diante dele somente por uma bênção, né? Então, irmãos, que nós possamos verdadeiramente ter o desejo de estarmos em aliança com o Senhor, termos uma vida pautada nele e na palavra dele, amém? Porque tudo se fez novo a partir de Cristo em nossas vidas, né? O véu que separava já não separa mais. A partir de Cristo nós temos livre acesso diante do Senhor para estarmos em espírito e em verdade diante dele, com nossas imprecações, orações, agradecimentos, rogos, né? Você pode chegar diante do Senhor com ousadia. Nada agora impede a mim e a você que teme ao Senhor, que reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, de adentrar nele em espírito e em verdade, amém, irmãos? Então, haverá novos céus, haverá uma nova terra, que Deus promete, né? E nós queremos fazer parte do povo que vai estar lá, a grande multidão, amém? Então nós vamos fazer a nossa leitura de mais 4 capítulos hoje, que é o capítulo 3, 4, 5 e 6,
de Jeremias, né? Então vamos fazer a nossa leitura do capítulo 3, amém? Jeremias, como eu já disse, né, pregou aí por volta de 585 a 580 a.C., né, ministrou sobre o governo de 5 reis, né, o rei Josias, Joaquim também, né, e Joaquim, e também Zedequias, né, foi os 5 reis aí que Jeremias ele ministrou sobre o governo desses 5 reis, tá bom? Um período difícil que nós vimos, né, ele até, né, teve a esperança ali, né, de exortar o povo ali e se arrepender dos seus caminhos, mas o exílio era inevitável, amém? Capítulo 3, então, de Jeremias. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de toda aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos e vê onde não te prostituístes. Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto, assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva tardia, mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não me invocarás, dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Conservará ele para sempre a sua ira, ou aguardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más, e nelas permaneces. Israel e Judá são exortados a arrepender-se com a promessa de redenção. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fez tudo isso, volta para mim, mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. E quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio, vi que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se também ela mesma se prostituiu. Sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com um pedaço de madeira. E contudo, nem por tudo isso voltou para mim a sua aleivosa irmã Judá com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para a banda do norte, e disse: volta ao rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade, 2 de uma geração, e vos levarei a Sião. Vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem delas se lembrarão, nem as visitarão, isso não se fará mais. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia: como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. E eu disse: Pai me chamarás,
e de mim te não desviarás. Deveras, como a mulher se aparta alivosamente do seu companheiro, assim alivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, e curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel, porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e as suas vacas, e os seus filhos e as suas filhas. Jazemos na nossa vergonha e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor, nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor, nosso Deus. Capítulo 4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando, e jurarás, vive o Senhor, na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circundai-vos para o Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homem de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. A invasão estrangeira anunciada e descrita. Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém, dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. Alvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa, não pareis, porque eu trago o mal do norte, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor das nações, ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isso, cingi-vos de panos de saco, lamentai e vai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Então disse eu a Senhor Jeová: verdadeiramente trouxeste grande ilusão a este povo e a Jerusalém, dizendo, tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém, um vento seco das alturas do deserto vê ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para a limpar. Um vento virá a mim de grande veemência, agora também eu pronunciarei juízo contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta, os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados! Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Porque uma voz anuncia desde Dan e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei ouvir contra Jerusalém. Vigias vêm de uma terra remota e levantarão a sua voz contra a cidade de Judá. Como os guardas de um campo, eles a rodeiam, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. E o teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua iniquidade, que de tão amargosa te chega até o coração. Ah, entranhas minhas, estou ferido no meu coração. O meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Quebranto sobre quebranto se apregou,
porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já me não conhece, são filhos necios e não inteligentes. Sábios são para mal fazer, mas para bem fazer nada sabem. Observei a terra e eis que estava assolada e vazia, e os céus não tinham sua luz. Observei os montes e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada, de todo, porém, a não consumirei. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fugiram todas as cidades, entraram pelas nuvens e subiram pelos penhascos. Todas as cidades ficaram desamparadas, e já ninguém habita nelas. Agora, pois, que farás, ó assolada, ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com antimônio, debalde farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Porquanto ouço uma voz como de mulher que está de parto, uma angústia como da que está com dores do primeiro filho, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo: ó, ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, e vê se achais alguém, ou se há um homem que pratica a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ao Senhor não atenta os teus olhos para a verdade, feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção, endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse: deveras estes são uns pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Irei aos grandes, falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas esses, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram-se as suas apostasias. Como vendo isso, te perdoaria. Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de os eu ter fartado. Adultério e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos, como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rixando cada um a mulher do seu companheiro. Deixarei eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os, não façais, porém, uma destruição final, tirai as suas ameias, porque não são do Senhor. Porque alevosamente se houver contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negam ao Senhor e dizem, não é ele, e nenhum mal nos sobreviverá, não veremos espada nem fome. E até os profetas se farão como vento, porque a palavra não está com eles, assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel,
diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiguíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são valentes. E comerão a tua cega e o teu pão, que haviam de comer teus filhos e as tuas filhas, e comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortes, em que confiavas, abatê-las-ão a espada. Abatê-las-ão a espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que, quando disserem, porque nos fez o Senhor, nosso Deus, todas essas coisas, então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isto ao povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não transpassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, rebelaram-se e foram-se, e não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva à temporã e à tardia a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando, como se acaçapam os passarinheiros, armam laços perniciosos, com que prende os homens. Com uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano, por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos, não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor, não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Que fareis no fim disso? Capítulo 6. Fugi para a salvação, vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, tocai a buzina em Tecoa, e levantai o facho sobre Bet-Aquerim. Porque da banda do norte espreita o mal e um grande quebrantamento, a formosa e delicada filha de Sião eu deixarei desolada. A ela virão pastores com os seus rebanhos e levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós que já declina o dia, que já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite e destruamos os seus palácios, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser visitada, só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia, violência e estrago se ouve nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não se torne assolação em terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, diligentemente respingarão os resíduos de Israel como uma vinha, torna a tua mão como vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Pelo que estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de o contender, derramar-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões dos jovens juntamente, porque até o marido com a mulher serão presos e o velho com o que está cheio de dias.
e as suas casas passarão a outros herdades e mulheres juntamente, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E cura a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina, mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi vós, nações, informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me virá o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor: eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das bandas da terra. Arco e lança trarão, eles são cruéis e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos irão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia nos tomou e dores como de parturiente. Não saias ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espada há em redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amarguras, porque presto virá o destruidor sobre nós. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes e andam murmurando, são duros como bronze e ferro, todos eles andam corruptamente. Já o folhe se queimou e o chumbo se consumiu com o fogo, e em vão vai fundindo o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Amém, irmãos? Né? Palavras duras, né, do profeta aqui sendo colocadas aí diante do povo que, né, rejeitou o Senhor, que se encurvou diante de coisas que não eram para se encurvar, que buscaram deuses que não eram deuses, né, e que, né, se opuseram à palavra do Senhor. Amém, irmãos? Né? Então, que nós possamos ver aqui a rebeldia do povo de Israel e de Judá, né? Então nós vamos finalizar aqui com uma oração, onde nós acabamos de ler o capítulo 3, 4, 5 e o 6, amém? E amanhã, se Deus permitir, nós vamos retornar para a leitura de 3 capítulos de Jeremias, amém? Pai querido, Deus amado, mais uma vez te agradecemos, te damos graça por esta bênção, por esta vitória. Continua em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, realizando as tuas obras em nossas vidas, em nosso lar, casa, família e na casa do Senhor, meu Pai. Que haja o convencimento da tua palavra, a tua palavra que jamais retorna vazia, mas realiza aquilo para o qual é enviada, Senhor. Continua nos dando graça para fazermos o teu querer, a tua vontade, em tempo e fora de tempo, tendo ou não tendo, que nós continuemos firmes diante do Senhor, caminhando em espírito e em verdade, meu Pai. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos e te pedimos todas as coisas. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém.